Olá, meus amados, boa tarde, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reflexão do meio-dia. O nosso texto nesta tarde está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Se não se quiser acompanhar, João, capítulo 4, Evangelho segundo João, capítulo 4. Como estão os irmãos? Tudo bem, irmãos? Bom mais uma vez poder estar com vocês. Capítulo 4, versículo 1. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." A de Jesus foram encontros casuais, encontros que Jesus teve com pessoas ao longo de sua trajetória, de sua caminhada sobre a terra. Quantas pessoas não se encontraram com Jesus pelo caminho? Nós temos a descrição de um encontro com Jesus, e o que a gente pode identificar aqui é que não há nada de casualidade com esta mulher. Não há nada de casualidade. Ao observar o texto, você percebe que há uma intencionalidade da parte de Jesus em estar ali. E não está ali naquele local, mas naquela hora, naquela ocasião. O texto nos descreve claramente, quando nos diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário. O que Jesus realiza ali em Samaria, naquela ocasião em que ele passa por ali? A necessidade que ele tinha de encontrar alguém que pudesse ser a primeira pessoa responsável por levar a palavra do Evangelho àquela região. Por isso que o texto diz: era-lhe necessário passar. O texto nos vai dizer também, por que a gente entende que há uma intencionalidade da parte de Jesus. O texto vai dizer que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus ficou só. Tudo foi providenciado. Tudo foi ali preparado por Jesus para aquele encontro. Outra coisa que a gente deve levar em consideração: o horário em que acontece esse encontro. Diz que era quase a hora sexta, ao meio-dia. Um horário totalmente inconveniente para alguém tirar água. Nem era o horário das mulheres tirar água no poço. Havia um outro horário mais conveniente para aquilo. Mas por que esta mulher buscou esta inconveniência, de buscar água ao meio-dia, no maior calor do dia, naquele momento em que a maioria das pessoas já tinham realizado esta atividade? Ela deixara para realizar essa atividade nesse horário do meio-dia. A gente, acompanhando o texto,
vai ver uma das razões que leva aquela mulher a escolher aquele horário para tirar água daquele poço. Quando Jesus prossegue na conversa com ela, em que ela começa a abrir o diálogo com Cristo, começa verdadeiramente a corresponder à sua iniciativa de começar uma conversa com ela, Jesus vai e diz para aquela mulher: vai e chama o teu marido. E aí ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus diz: tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui é descrito um pouco da vida desta mulher, sua experiência de vida, seu contexto de vida social, como era que aquela mulher tinha sua história de vida. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos. A gente não tem aqui descrita a razão pelas quais ela tinha perdido esses 5 maridos, né? Como uma mulher pode ser desposada por tantos homens e não conseguir manter relacionamentos sólidos? Qual a razão disso, né? E agora ela tem um relacionamento, mas não é um relacionamento legal, não é um relacionamento com quem ela está casada. E Jesus aqui, né, identifica essa condição desta mulher, né? Há tantos complicadores que podia levar qualquer judeu a evitar a aproximação desta pessoa. Uma das primeiras razões é por ela ser mulher, né? Não era algo comum que os homens mantivessem diálogo com mulheres. Por isso os discípulos se admiram que ele esteja conversando com a mulher quando eles voltam. A segunda coisa é que ela não é só mulher, é uma mulher samaritana, é uma mulher de um povo que o povo judeu tinha uma dificuldade. Ela mesma descreve isso. Ela descreve aqui a dificuldade, aquele relacionamento conflituoso que existia entre judeus e samaritanos, né? Esse relacionamento conflituoso entre judeus e samaritanos. Ela revela isso. E não é só isso, não é só por ser mulher, não é só por ser samaritana, mas porque também era uma mulher de vida duvidosa, de uma situação, de uma vida que talvez ela mesma se envergonhasse da vida que levava, e talvez esta tenha sido a razão pela qual ela não tenha tido a coragem de tirar água em outro horário, procurou o horário mais inconveniente, calculando que não seria possível se encontrar com ninguém. Talvez evitando todo mundo, né? Evitando todo mundo, procurando, na verdade, não se encontrar com ninguém, né? Essa era a decisão desta mulher. Mas enquanto ela está, né, tomando todas as providências para não ter nenhum encontro desagradável, nenhum sentimento constrangedor, Deus está se movendo na direção daquela mulher de uma forma tão intencional, né, que a gente vê aqui o texto e como a coisa acontece, a gente percebe as intenções de Jesus de se encontrar com aquela mulher. O fato dele ter mandado todos os discípulos sair dali naquele momento para comprar comida e ele ficar só, né? Ele prepara o ambiente, ele prepara toda a situação para que fosse possível, né, haver esse diálogo. E os discípulos só chegam quando Jesus termina o diálogo com a mulher. Os discípulos só aparecem quando Jesus já concluiu a conversa com ela, não aparece antes. Isso indica a dedicação que Jesus teve de preparar todo o ambiente para que aquela mulher pudesse de fato ter um encontro com ele naquela ocasião. Então, casualidade, não há coincidências de forma alguma aqui. O que a gente percebe de fato é uma intenção de Jesus de se encontrar com esta mulher neste momento, neste lugar e naquela hora. O versículo 7 nos diz que Jesus, olhando para a mulher, quando ela chega, Jesus inicia a conversa, né? Dá-me de beber. Ela reage como uma pessoa que fica admirada diante da decisão de Jesus em, sendo judeu, né, começar um diálogo com ela, que é uma mulher samaritana, né? Perguntou: como é que você, sendo judeu, pede
a mim, que sou mulher samaritana, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela fica admirada que ele não tenha consigo esse preconceito, ele não leva consigo esse sentimento de rejeição. Jesus é um judeu, mas não é um judeu que carregasse consigo nenhum sentimento preconceituoso com relação a ela. Então ela fica admirada quanto a isso. Sua reação é normal e ela reage dessa forma, mas nós vemos que talvez o pensamento dela, ela estivesse pensando que ia ter mais um daqueles encontros desagradáveis, insuportáveis. Mas o que nós percebemos no desenrolar do diálogo de Jesus com esta mulher é que ela vai se abrindo cada vez mais e percebendo que está diante de alguém que é totalmente diferente de todas as pessoas com quem ela se encontrou na vida. Então, quando ela responde assim, Jesus diz: se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Jesus fala de algo muito mais profundo do que uma necessidade física, do que uma necessidade correlacionada à existência, né, humana, a essa existência física. Embora que a princípio ela não entenda isso, ela entenda isso de uma outra forma, como se eu pudesse haver alguma água, né, milagrosa que pudesse livrá-la da necessidade de ter que repetir tantas vezes aquele trajeto, se expondo a uma situação muitas vezes que ela não gostava. Então ela responde de uma tal forma e pede para Jesus, né, lhe dar a água. Quando ela fala como é que Jesus tinha a possibilidade de tirar água, se nem corda, nada ele tinha, disponibilizava de nada, Jesus diz: todo aquele que beber desta água tornará a ter água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela entende isso dessa forma, dessa maneira, como se pudesse acontecer, né, um milagre que pudesse evitar que ela tivesse sede, tivesse necessidade de ir buscar aquela água. Tantas vezes, né, ela pede ao Senhor: dá-me desta água para que eu não venha aqui, né, e torne a tirar, né, dessa água. Então, algo que pudesse evitar que ela tivesse aquela atividade, ela pensa dessa forma, né? Enquanto Jesus está falando de um alimento ou de uma água muito mais especial, né? Uma água que sacia o homem no seu interior e não apenas, né, na sua sede física. Ele está falando de algo muito mais profundo, e Jesus usa aqui uma expressão interessante, né, que a gente pode incluir para tudo quanto pode nos satisfazer na vida. Ele disse assim: se você beber desta água, você torna a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Então nós temos aqui uma mulher em que Jesus expressa de fato diante dela uma capacidade de dar a ela algo que pode satisfazê-la plenamente, né? E explica para ela que as coisas desta vida você se satisfaz ou se alimenta delas, mas elas nunca podem de fato lhe trazer uma satisfação. Você vai gastar os seus últimos recursos e vai perceber que a vida continua como sendo um vazio existencial, até que Cristo possa saciá-lo plenamente de uma forma completa, de uma forma maravilhosa. Então, Jesus, diante desse interesse dela, ela demonstra um interesse nessa ocasião. Jesus diz para ela: vai e chama o teu marido. Daí ela, né, diz para Jesus que não tem marido. Quer dizer, ela não se sentia vontade a expor a sua história de vida. Ela não se sentia vontade a expor a sua história de vida para ninguém. Ela queria ocultar, ela queria permanecer no anonimato, né? Porque nada a história de tantas situações desagradáveis. O que ela não esperava é que estava diante daquele que conhece a vida do ser humano de uma forma perfeita. E aí Jesus olha para ela e diz assim: tens razão em dizer que não tens marido, porque já tivesse 5 e agora o que tu tens não é teu. Jesus conhecia o passado dela e o presente dela. O passado dela é que ela tinha tido 5 maridos.
O presente dela é que ela estava num relacionamento que não era um relacionamento legal, né? E aí Jesus conhecia o passado e o momento dela, o presente dela. E só tratando com o passado, com o presente dela, Jesus poderia de fato levar aquela mulher a um futuro diferente, a uma história de vida diferente, a uma experiência de vida diferente, né? Então nós temos aqui esse relato, né, interessante a respeito desta mulher. Então aqui nós percebemos que ela está diante daquele que conhece o coração humano profundamente, como ninguém, né? Conhece o que se passa na vida secreta de cada um de nós, sem que seja preciso que isso seja exposto diante dele. Daí a mulher muda o conceito. Começou o diálogo, a conversa, como se Jesus fosse um judeu desagradável com quem ela ia manter mais uma vez uma conversa bem desagradável. Quando Jesus aqui expõe algo particular, íntimo, de uma particularidade tão especial da parte dela, ela muda o conceito e diz: eu vejo que o Senhor é profeta. E à medida que ela muda o conceito a respeito de Jesus, ela muda também o rumo da sua conversa. O conteúdo da conversa toma outro rumo, né? Porque agora esta mulher começa a perceber que está diante de alguém de Deus. Daí a pergunta dela agora não é mais, né, uma pergunta relacionada às necessidades físicas, mas profundamente relacionada à relação do homem com Deus. Ela diz: nossos pais adoraram neste monte, vós os judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. O que lhe vem à mente imediatamente agora está relacionado à adoração, está relacionado à aproximação do homem de Deus, como servir a Deus, aonde servir a Deus, é a pergunta que ela faz. Ela está preocupada com essa questão da localidade que deve adorar. E a lição de Jesus sobre a adoração aqui, ela é uma das maiores lições sobre a verdadeira adoração. Ele diz para ela: mulher, crê-me, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito é verdade. É isso que nós temos aqui na resposta de Jesus. Então Jesus não se detém aqui a falar sobre a questão de onde se deve adorar. Não é onde, é quem adora. Para Jesus não é onde, não é o lugar. O que importa é quem adora, né? É o adorador que é levado em consideração, né? É aquele que se aproxima, né? Porque às vezes o lugar pode servir apenas de uma espécie de cobertura, uma espécie de capa para cobertar a verdadeira realidade interior. Então, para Jesus o que importa não é o lugar, é quem importa. E aqui ele fala isso para esta mulher. Ele diz: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Daí ela vê, né, algo mais a respeito de Jesus. A partir daqui ela começa a falar a respeito das profecias relacionadas à vinda do Messias, né? O Messias chamado Cristo, que havia de vir. Jesus declara para ela e diz: mulher, sou eu que falo contigo. E diante dessa declaração de Jesus, né, que fala isso a esta mulher, os discípulos chegam e a mulher já está satisfeita com tudo que recebeu. E a palavra diz que ela deixou o cântaro, saiu e foi para a cidade e disse para as pessoas daquela cidade: venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Não poderia ser esse o Cristo? Olha, a conversa começou com ela olhando para ele com um preconceito, dizendo, né, que você é judeu e não deveria conversar comigo. Depois ela disse que ele era profeta, e agora ela chega à conclusão de que ele não é só um profeta, ele é o próprio Cristo. Quer dizer, depois de uma conversa com Jesus, aquela mulher tem uma iluminação.
a respeito da pessoa de Cristo. E agora ela está diante do próprio Cristo. E diante dessa contemplação de quem Jesus é, todas as outras coisas da vida se tornam tão supérflua, tão desprezível, que ela esquece o cântaro lá e corre para a cidade, sem levar aquilo que ela veio buscar, porque na verdade ela encontrou a fonte maior de alegria e de satisfação para a sua vida, que é Jesus. Assim seja a sua vida diante de Deus, que você encontre a fonte plena de satisfação para a sua vida e possa gozar de uma vida cheia de alegria e satisfação diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez poder estarmos aqui, ó Deus. Seja a tua bênção sobre nossas vidas, a tua graça, inunde os nossos corações de alegria, Senhor. Visita-nos, ó Deus, com a tua presença. Visita cada lar nesse dia com a tua presença. Traz alento e paz ao coração do teu povo. Esta é a nossa oração a ti em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, quero convidá-los para a noite estarmos juntos aqui em nome de Jesus. Amém.